15 dias atrás eu ministrei sobre uma fé de olhar para Jesus em meio às tempestades, enquanto Jesus está no barco, e no tempo do Senhor tudo vai se acalmar e se aquietar. Semana passada eu falei sobre uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, lá em Mateus 15, uma mulher que sai da sua casa porque a sua filha estava terrivelmente atormentada por demônios. Ela sai daquele lugar e ela corre para os braços do Senhor, ela corre para os pés do Senhor, e é nesse lugar que ela encontra refúgio, é esse lugar que ela encontra libertação, é esse lugar que ela encontra a paz que começa a governar. Então nós vimos sobre o poder de uma mulher de oração, que ela não desperdiçou sua dor, mas ela levou aos pés do Senhor. E hoje nós continuamos no Novo Testamento, nós só que iremos para Atos e vamos para Filipos, uma igreja, uma região, uma colônia romana extremamente pagã, uma região onde Deus envia Paulo e Silas para iniciar um trabalho missionário. Nós vemos Lídia, uma mulher que abre a sua casa. E de novo, eu amo a palavra de Deus, porque numa época que as mulheres não eram valorizadas, todo o movimento naquela região acontece por meio de uma mulher que abre a sua casa, uma mulher que começa a distribuir seus bens e começa a entender o propósito. E por causa disso, Paulo e Silas estão lá, e eles libertam uma moça de espírito de adivinhação. E vamos lá abrir nossa palavra lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Então nós vemos todo um movimento acontecendo ali naquela região de Filipe. Atos 16, eu vou ler agora do 25 ao 34. E a palavra de Deus nos fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a sua espada, ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, pedindo luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Na mesma hora da noite, cuidaram dele, lavou-lhe as suas feridas, os seus açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Vamos orar. Jesus, obrigado, porque toda vez que nós abrimos a Tua Palavra, nós somos vivificados pela fé. Obrigado, Jesus, porque toda vez que nós abrimos a Tua Palavra, nós encontramos propósito, nós encontramos direção, e nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos para termos uma vida feliz e na Tua presença. Nessa noite pedimos que o nosso coração e a nossa mente sejam abertos para ouvir a Tua voz e Te obedecer. Que o nosso coração seja essa terra fértil, Senhor, onde a Tua palavra já foi semeada por meio dos louvores e continuará sendo semeada nessa noite por meio da palavra. Então nós falamos, ó Pai, que nosso coração seja uma terra fértil, Pai, e que a Tua palavra penetre em nós e produza um fruto e o fruto permaneça. É isso que nós oramos também para as nossas crianças que estão sendo ali pastoreadas, que haja graça do Senhor sobre a vida delas, em nome de Jesus, amém. Então nós vemos na semana passada uma mulher que leva aqui um pedido de libertação. É interessante que, se você for olhar ali em Atos 16, vocês veem que Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles foram presos, porque eles fizeram aquilo que a palavra de Deus fala. Mais uma vez, um homem de Deus, ele é jogado num cárcere, entra numa tormenta,
porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Eles libertam uma menina, uma escrava que dava muito lucro aos seus senhores, e aquilo confronta confronta toda aquela todo o espírito de ganho, de ganância que estava sobre eles. Então o tema da palavra de hoje é: a fé transforma prisões em lugares de salvação. Hoje você não está dentro de uma prisão, mas muitas vezes nós vivemos em prisões emocionais, nós vivemos em prisões da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que querem nos levar para longe do Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a você olhar e se inspirar na fé desses homens. Voltando para o versículo 25 e 26, por volta da meia-noite, quer dizer, no meio da dor, no meio da injustiça. Após o versículo 23, ele fala: depois de terem sido severamente açoitados, eles foram jogados nessa prisão. Então, por volta da meia-noite, então eu não sei exatamente quanto tempo acontece entre eles serem presos, açoitados, martirizados, condenados. E Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você é açoitado pelas situações dessa vida, quando você é desencorajado, quando acontece uma injustiça com você, o que tem saído da tua boca, homem e mulher de Deus? O que tem saído dos seus lábios quando você não entende a situação que você está vivendo? Homem, mulher de Deus, eu quero ser voz de Deus para a tua vida nessa noite. Olhe para o Senhor, permita que o Senhor trabalhe no teu coração e que da tua boca saia cânticos de louvor a Deus, que outras pessoas perto de você consigam ouvir falar de um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que pode fazer o inimaginável. Nessa noite eu quero te convidar, por você se colocar no lugar de Paulo e Silas, e você entender que há um lugar em meio à dor em que nós olhamos para Cristo, que nós adoramos e falamos: Senhor, eu não entendo o porquê eu estou passando por isso, eu não entendo o porquê da dor, eu não entendo o porquê que eu fui feito vítima nisso, mas em tudo há um propósito. Então eu elevo minhas mãos a Ti, eu adoro a Ti, eu reconheço a Ti que o Senhor pode todas as coisas. E se o Senhor está permitindo eu passar por isso, há um propósito nisso. Então me ajuda a ser sábio, me ajuda a entender, me ajuda a não desistir. Então eles estavam naquele lugar, eles estavam adorando o Senhor em meio à dor. Falam que eles estavam amarrados com troncos no pé, na parte mais profunda daquela prisão. Quer dizer, eles foram colocados como se fosse uma prisão de segurança máxima. E então vem o versículo 26, de repente. Sabe, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero te convidar a você mudar uma atmosfera na tua vida. Nessa noite eu quero te convidar a você exercer uma fé que até hoje você não tinha, e que nessa noite o Senhor começa a derramar uma nova porção de fé, uma nova porção de graça sobre você, para você falar assim: olha, de repente algo vai mudar na minha vida, nessa semana algo vai mudar na minha família, algo vai mudar na minha saúde, algo vai mudar nas minhas finanças, amém? Quando você persiste nesse lugar de oração, quando você persiste nesse lugar em vir à casa do Senhor, há uma recompensa sobre você. Há uma recompensa celestial quando você escolhe permanecer, mesmo que o lugar não seja mais confortável. Claro que seria muito mais confortável nós estarmos na nossa casa, debaixo de uma coberta, comendo uma pipoca e tomando já quente. Mas nessa noite eu louvo a Deus por você, homem e mulher de Deus, que ouviu a voz dos céus e se preparou para vir aqui, não para cumprir uma programação, mas para ouvir a voz dos céus sobre você. E ao longo dessa semana você vai começar a levar essa mensagem do céu por onde você passar. Eles foram injustiçados, açoitados e presos, mas algo acontece de repente. Algo acontece quando nós perseveramos. Algo acontece quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, onde 2 ou mais estiverem reunidos ali em meu nome, eu estarei. Então Paulo e Silas começam a transformar aquele lugar de prisão, aquele lugar de vergonha, aquele lugar de dor, em um lugar de adoração ao Senhor. Nessa semana, seja ousado, se levante como um homem, uma mulher que ama a presença do Senhor, que começa a reconhecer
e aí sim o de repente de Deus, e aí sim o sobrenatural do Senhor, e aí sim algo vai acontecer sobre a tua vida. Na meia-noite é a hora das trevas, do cansaço, e é exatamente ali que eles escutam o alegre chamado para adorar. É em meio a esse momento. Salmos 34, de 1 a 4, fala assim: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, versículo 4, busquei o Senhor e Ele me desprezou. E o Senhor apontou um dedo para mim, e o Senhor se escondeu o seu rosto de mim. Não, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Pode repetir comigo: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Aleluia, aleluia. E interessante que quando você lê esse salmo lindo, o contexto histórico que o rei Davi ele estava se fingindo de louco na presença de Abimeleque. Ele estava passando por um momento de estreito na vida dele, e mesmo assim busquei ao Senhor e Ele me ouviu. Busquei ao Senhor e Ele me ouviu. Que essa seja a tua verdade e essa seja a tua canção ao longo da semana, e a esperança começa a invadir o teu coração. As prisões da tua alma começam a ser libertas quando nós entoamos um cântico de adoração ao Senhor e reconhecendo. Então nós adoramos primeiro e depois vem a mudança. Nós adoramos, louvamos ao Senhor primeiro, antes que a porta se abra, e depois quando ela se abre, nós continuamos louvando e engrandecendo ao Senhor todos os dias da minha vida. E é nesse lugar que as prisões emocionais da nossa mente e do nosso coração dão espaço à voz do grande eu sou. Sabe, queridos, algo que tem impedido pessoas, famílias e ministérios inteiros de avançar é justamente a murmuração, o senso de injustiça. Quando nós estamos presos nesse lugar, é muito difícil Deus agir. Quando nós escolhemos um lugar de ser vítimas, é muito difícil Deus agir, porque você já está se colocando como vítima. Então você já está declarando que Deus não é capaz, que Deus foi injusto com você. A Joyce Meyer, uma escritora muito conhecida, ela fala assim: enquanto nós ficamos presos à reclamação e o não é justo, nós travamos o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Vou repetir: enquanto ficamos presos à reclamação e o não é justo, nós travamos o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então nessa noite eu te pergunto: qual é a tua meia-noite? Qual é a situação que aparentemente não tem solução? Qual é a prisão da tua alma? Qual é aquilo que tem te impedido de avançar, de crer e conhecer um Jesus que ama e que perdoa? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, troque a tua murmuração nessa semana por adoração. Troque o teu pesar por algo que você vai começar a exercitar. O mesmo tempo que você gasta murmurando, é o mesmo tempo que você pode investir adorando e reconhecendo ao Senhor. Segunda verdade, a fé nos faz discernir o nosso propósito, mesmo em meio à dor. Versículos 27 e 28. E o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia se suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. O carcereiro, o responsável dali, ele só consegue ouvir um som, as portas abertas, e eu vou ser punido, eu vou ser morto, a minha casa entrará em derrota. Então eu não quero passar por isso, e eu vou tirar a minha vida, porque é mais honroso eu tirar a minha vida do que esperar a consequência da minha falha. E é interessante que
É o ápice da meia-noite, é o ápice do medo, é o ápice da tristeza, quando um homem, uma mulher escolhe tirar a própria vida. Quantas pessoas perto de nós estão falando, não declaradamente, mas estão dando sinais que estão indo para um lugar de morte e de destruição. Quantas pessoas perto de nós estão hoje desesperadas, não conseguindo encontrar solução, não conseguem encontrar um propósito e estão tirando as suas próprias vidas ou vivendo uma vida miserável, esperando uma morte horrível, solitária. Sabe, queridos, eu quero te convidar ao longo dessa semana, que você seja um homem ou uma mulher sensível à voz de Deus, e que você consiga ouvir esses cânticos, essas palavras de desespero, que você consiga ouvir pessoas falando: não tem mais solução para a minha vida, não tem mais solução para o meu casamento, não tem mais solução para as minhas finanças, eu desisto de tudo. E que você, em nome de Jesus, faça igual Paulo e Silas: não faça isso. Nós estamos aqui, existe um Deus que te perdoa, existe um Deus que morreu na cruz por amor a você, existe salvação para a tua vida, e é esse cântico, é essa certeza que eu e você precisamos declarar para que o mundo ouça que há esperança em meio à dor, há esperança, não faça nenhum mal. Que você não seja uma pessoa insensível. Paulo e Silas podiam ter sido insensíveis e visto: beleza, abriram as portas, vou sair daqui antes que eu seja apedrejado, deixa eu sair correndo antes que eu seja preso novamente. O que Paulo e Silas entendem? Eles estavam sofrendo, eles estavam com dor física, e eles falam assim: não faça isso. Ele exerce compaixão. Que em meio à tua dor, meu irmão, minha irmã, haja compaixão no teu coração. Compaixão é diferente de dó. Dó, eu olho para alguém e falo assim: puxa, que dó, ele está vivendo isso, vira as costas e sai. Compaixão é você olhar para a vida de alguém e você fala assim: eu quero te ajudar a sair desse lugar, e você ajuda e aponta para Jesus. Há uma diferença, que as pessoas perto de nós consigam ouvir primeiramente esse cântico de libertação, esse cântico de vitória, não de murmuração, não de fofoca, não de intriga, não de contenda. E em meio a tudo isso, essas pessoas que não têm esperança, essas pessoas que não têm um propósito, essas pessoas que ainda não encontraram Jesus, possam se sentir abraçadas, acolhidas, e encontrem um lugar de segurança na casa do Senhor. Em versículo 29 e 30 fala assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Esse carcereiro, ele irrompe a morte, e agora ele pede vida sobre a vida dele. O que eu posso fazer para que eu seja salvo? E essa é a pergunta que o mundo mais tem feito: o que eu posso fazer para tirar essa dor? O que eu posso fazer para tirar esse pensamento da minha cabeça? O que eu posso fazer? Eles estão clamando para a igreja, e você precisa ter essa resposta, homem e mulher de Deus. Pare de falar: não sei, eu vou orar. Claro que você vai orar, e claro que nem sempre a gente vai saber todas as respostas, mas fala assim: olha, eu creio que Jesus tem a resposta para você, e nós vamos orar juntos, até que a presença do Senhor se revele e traga direção ao teu coração. Amém? É diferente de você apenas ter dó. Você entra numa brecha de intercessão, você abençoa alguém, você serve a vida de alguém, e você aponta para Jesus. Não perca a oportunidade de apontar para Jesus. Não perca oportunidades que o mundo está clamando: o que eu faço da minha vida? Aponte para Jesus, aponte para o caminho, para a verdade, para a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. É esse lugar, e o carcereiro ali, ele pede uma luz natural. Mas ao longo desse ano nós estamos declarando Salmos 89:15: feliz é o povo que ouve o alegre chamado.
para adorar, pois andará na luz da tua presença, Senhor. Esse é o lugar que Deus está nos chamando para sermos luz em meio às trevas. É esse lugar que Deus chama você e a mim nesses dias, que as pessoas primeiro ouçam: bem-aventurado o povo. Que povo? O povo que se reúne em meu nome, que conhece os gritos não é de pavor, que não é de derrota, mas gritos de alegria, e anda debaixo da luz da presença do Senhor. É esse lugar. Aquele carcereiro pediu uma luz física, e hoje você pode dar luz espiritual. Você pode mostrar que há uma alegria na casa de Deus, há uma alegria em amar a presença de Deus, há uma alegria em nós nos reunirmos juntos, nos cultos, nas células, nas reuniões de oração. É esse lugar que os nossos corações são vivificados, amém? É esse lugar onde nós corremos para o Senhor, e é esse lugar que naturalmente, sobrenaturalmente, as pessoas vão perguntar: mas é agora, o que eu faço para ser salvo? Mas agora, o que eu faço para ser salvo? Mas agora me responde. Você vai falar que o que fala no versículo 31 e 32, e eles responderam: creia no Senhor Jesus, você será salvo. E interessante que ele não fala só você será salvo, ele fala o quê? Você e toda a sua casa. Há um propósito. Aquele homem estava pronto de tirar a sua própria vida, e agora eles falam: creia no Senhor Jesus. Não é por boas obras, não é porque você é bom, não é porque você tem um passado maravilhoso, não é por teu mérito, mas é porque eu e você cremos no Jesus, e eu e a minha casa seremos salvos. E fala o versículo 32, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Então talvez hoje você chegou aqui no seu limite, a ponto de desistir de tudo. Eu quero te declarar: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. No meio da dor, no meio da tormenta, no meio da escuridão, da hora mais escura da tua vida, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. E depois disso você poderá levantar um cântico de adoração e falar: um dia eu também estive nesse lugar triste, um dia eu também estive nesse lugar de escuridão, eu já estive nesse lugar e Jesus me libertou pela graça dele. Ele redimiu a minha vida e me colocou de novo em pé sobre a rocha. E é esse lugar que eu começo a crer, sabe? Enquanto o mundo quer provar, colocar uma lista de perfeição para você, a tua lista de perfeição passa pela palavra de Deus sobre um caráter transformado. Mas primeiramente, não basta ser bom, eu preciso entregar a minha vida para Jesus como meu único Senhor e Salvador, e ali pouco a pouco, passo a passo, eu vou mudando a minha vida. Passo a passo eu vou entregando a minha vida ao Senhor. Passo a passo eu vou entendendo que há um plano celestial não apenas para você, mas para toda a sua família. Repete, coloca a mão sobre o teu coração e fala assim: Deus tem um plano para mim e para toda a minha família. Quando algo te fizer duvidar, você vai declarar: Deus tem um plano para mim e para toda a minha casa. Ah, mas meus filhos estão longe. Deus tem um plano para mim e para toda a minha casa. Ah, mas meu marido, minha esposa está... Deus tem um plano para mim e toda a minha casa. Mas eu recebi um laudo de morte. Deus tem um plano para mim e para toda a minha casa. Mas eu perdi meu emprego, eu vou falar: Deus tem um plano para mim e para toda a minha família. E é esse lugar que eu vou sendo firmado, esse lugar que eu vou conhecendo esse Deus relacional que se importa com a minha dor, esse Deus que alcançou a nós e quer alcançar dezenas, centenas, milhares de pessoas na nossa cidade que estão indo hoje para o inferno, porque você e eu precisamos levantar uma voz e anunciar: Deus tem um plano para você e para toda a sua casa. Josué 24, 14 e 15. Josué já tinha atravessado os 40 anos do deserto. Josué já tinha atravessado
o Jordão. Josué já tinha conquistado tudo que tinha que ser feito, e nos seus últimos dias, nessa terra, o que ele fala? Ele traz uma declaração. Josué podia estar cansado, Josué podia estar amargo por 40 anos no deserto, por causa do povo, ele podia ter N motivos para reclamar, mas Josué escolhe como últimas palavras: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade. Quer dizer, você não vai encerrar a tua vida fazendo de qualquer forma, você vai encerrar a tua vida com integridade, com fidelidade. É essa promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. Jogue fora os deuses dos seus pais, que os seus pais serviram do outro lado do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. E o versículo 15: mas se vocês não queiram servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se aos deuses dos seus pais que vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué escolhe como uma das suas últimas palavras declarar que ele continua confiando no Senhor, que ele continua amando ao Senhor, e que nós todos os dias precisamos sair de cima do muro. Eu preciso escolher entre viver com Deus ou viver para o mundo. Eu preciso escolher entre minha casa um lugar de paz, de declaração de fé, ou minha casa um lugar onde as declarações não são de Deus. Eu preciso escolher. Escolham hoje, Siloé, a quem você e a tua casa irão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué encerra a sua vida sem negociar princípios, sem negociar valores, sem negociar aqueles princípios que ele aprendeu do seu profeta Moisés, que é do seu pai espiritual, e ele continuou anunciando, continuou pregando e continuou vivendo uma vida íntegra que apontava para o Senhor. Quando a fé abre a porta para a presença de Jesus, ele não entra sozinho, ele traz a salvação para a sua casa. E é isso que você precisamos declarar. Deus não quer que você seja um crente solitário, mas em uma casa, seja uma casa física ou seja uma casa espiritual. Sabe, queridos, como é bom nós sabemos que nós temos um lugar para nos reunirmos todos os domingos. Como é bom saber que nós temos um lugar para nos reunir todas as terças, todas as quintas, todas as sextas, todos os sábados nas células. Como é bom saber que nós temos um lugar para, e não apenas sozinho. Vocês sabem que nas últimas 3 semanas eu estava, a minha esposa não estava conseguindo vir por causa da cirurgia do Du. E é muito bom vir para a casa de Deus. Mas é muito melhor quando você vem e encontra com quem você escolheu andar junto. E logo, logo vai ter liberação para a minha casa inteira, para a minha família inteira voltar a estar no lugar que Deus nos chamou para estar. Então não abra mão da tua família. Não existe, sabe, queridos, eu acho tão triste quando você vê homens e mulheres que escolhem servir a Deus e deixam seus maridos, suas esposas em casa, seus filhos em casa, e vão cumprir um chamado celestial. Não, Deus nos chamou para, em família, ministrarmos famílias, reconhecendo que Ele é um Deus que nos coloca nessa casa espiritual, onde todos nós iremos adorar e reconhecer ao Senhor juntos. Persevere em meio à dor, porque Deus quer e vai transformar as prisões da tua vida e do teu redor em lugares de salvação. Creia em Jesus e não desista. 4º ponto, o passado começa a ser curado. Versículo 33, naquela mesma hora da noite, o que fala? Cuidando deles. Lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo em seguida, ele e todos os membros da sua casa foram batizados. Então nós vemos que provavelmente uma das pessoas que talvez tinham batido em Paulo e Silas foi justamente aquele carcereiro, que não tinha consciência daquilo. Ele provavelmente era alguém que estava acostumado a fazer isso, a apenas cumprir ordens, não sabendo se era inocente ou não. Ele mandou fazer, eu vou fazer. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma, apenas cumprindo ordens naturais, sem olhar que tem pessoas por meio,
Tem pessoas que nós precisamos amar, pessoas que nós precisamos servir, e aquele homem, ele tem um encontro com o Senhor e imediatamente ele se arrepende, ele volta o seu coração a Jesus, e ele começa a restaurar, ele começa a faz um pedido de perdão e começa a lavar, curar. Sabe, queridos, não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação em Cristo Jesus se eu não me arrepender dos meus pecados e escolher mudar de vida com a ajuda do Senhor até que Ele venha. Não existe um lugar dele falar assim: beleza, eu te bati porque eu recebi ordem, tá? Mas acho que a amizade continua a mesma, beleza? Faz de conta que nada aconteceu. O que aquele homem faz? Ele imediatamente começa a cuidar dele. Não acredito em pedidos de desculpas que não vêm com mudanças de vidas gradativas e pontuais. Meus irmãos, Deus está nos chamando para não ser apenas uma igreja que se reúne, mas uma igreja que ouve a voz do Senhor e permite ser corrigida e mudada todos os dias, até que Ele venha. O nosso coração precisa ser moldado a todos os dias, até que Ele venha. E é interessante que a história desse carcereiro é muito parecida com a história do próprio Paulo. Paulo antes era um perseguidor, agora ele é um perseguido. Antes, aquele carcereiro era alguém que fazia as feridas, talvez recebendo ordens de Paulo, do próprio Paulo, de homens como Paulo, que mandavam matar, como nós vimos Estevão, que eles mandaram apedrejar, e ele viu um mártir sendo apedrejado na sua frente. Então você vê que aquele Paulo, que era um homem extremamente cruel, teve um encontro com o Senhor, teve sua vida mudada, agora ele também consegue ter compaixão com alguém parecido com ele, e também o perdoa e mostra um novo caminho, uma nova fé. Sabe, queridos, quando nós recebemos o perdão do Senhor, nós precisamos também agir em misericórdia com as pessoas que erram conosco. Amém? Nós precisamos ser da mesma forma como nós fomos perdoados pelo Senhor, perdoar todos aqueles que nos feriram, que nos machucaram. Sabe, essa questão tanto da murmuração quanto a questão da falta do perdão é algo que vai te levar para tão longe do Senhor, tão longe dos propósitos. Então, se hoje você precisa perdoar alguém, em nome de Jesus, entregue teu coração no altar e entrega essa situação. E viva uma vida feliz, viva uma vida com Jesus, viva uma vida onde você reconhece ao Senhor e vive com leveza, perdoando todos aqueles que te fizeram mal, porque um dia você foi perdoado. Um dia Jesus escolheu morrer por você e por mim, e nosso nome foi escrito no livro da vida. Então tem que haver em nós esse mesmo sentimento de nós abençoarmos e de nós servirmos. Então, quando a salvação entra, Deus altera as nossas vidas por completo. E Ele pergunta: o que hoje me impede de ser salvo? E hoje eu te pergunto: o que te impede hoje de ter uma nova vida? O que te impede hoje de se libertar do passado? O que te impede hoje de perdoar? O que te impede hoje de parar de murmurar? O que te impede hoje de você ser totalmente liberto de todas as amarras do passado, todas as amarras espirituais e emocionais que até hoje você vem sido aprisionada? O que te impede hoje, homem, mulher de Deus, de ser totalmente liberto para amar o Senhor, para servir ao Senhor, para ter mãos abertas, para estender as mãos e caminhar com pessoas e servir pessoas, amar pessoas e viver uma vida mais leve com Jesus, uma vida que vai ter lutas sim, aflições sim, mas pode ser mais leve quando nós escolhemos lançar todo o nosso fardo, todo o nosso jugo ao Senhor. Filipenses 3, 13 a 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Então a salvação quer entrar hoje no teu lar, curar as tuas feridas, curar as tuas memórias, mudar as tuas posturas e transformar pessoas que antes feriam, sendo agora pessoas que curam,
que lavam as feridas dos outros. Esse é o Evangelho que eu creio. Sabe, queridos, eu não creio que Deus quer colocar apenas um carimbo de salvação em você, mas Ele quer que você vai mudando de atitude, sendo aperfeiçoado, liberando o perdão e reconstruindo primeiramente o seu lar. Quinto e última verdade: a perseverança transforma a humilhação em honra. Versículo 34. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Repare como mudou. Nós começamos esse texto quando 2 homens inocentes, acorrentados, sofrendo, injuriados. Nós começamos esse texto vendo um homem totalmente sem esperança, querendo tirar a própria vida. E nós terminamos com uma casa reunida, louvando ao Senhor, com uma ceia, com uma mesa preparada, com alegria, pessoas ouvindo falar de Jesus. Era o mesmo local, era o mesmo ambiente, mas tudo foi alterado quando Jesus entra. Algo precisa mudar. Quando Jesus entra na tua vida, algo precisa mudar. Quando Jesus entra no teu lar, algo precisa mudar. Quando você é o embaixador do reino e você vai para o teu trabalho, algo precisa mudar. Quando você vai para a tua escola, algo precisa mudar também naquele lugar. Amém, queridos? Esse lugar onde algo é mudado. Agora nós vemos uma mesa posta, cuidado, comunhão e grande alegria. E o que aconteceu foi sorte. O que aconteceu foi, algo aconteceu na minha vida. Não foi sorte, não foi mero acaso, foi Jesus na tua vida, foi Jesus mudando a tua história, sarando as tuas feridas, te devolvendo a identidade que você tem de filho. Nós não somos um movimento cristão, nós somos um movimento de filhos e filhas que representam a glória de Deus aqui na terra, estão se preparando e preparando um caminho para a volta do Senhor. Então não é um movimento gospel, mas sim nós queremos ser homens e mulheres que em movimento caminham para o Rei da Glória, que caminham para a salvação. A mesma casa de um carcereiro sem esperança agora é um ambiente de alegria e salvação. Ele levou para a sua casa. A fé muda o lugar de relacionamento. Você não está mais numa cela, você está à mesa do Pai. Você não está mais escravo do teu passado, você está junto com uma grande família. Você não é mais órfão, não tem mais lugar para desconfiança. Você agora é abraçado pela comunhão que nós encontramos no corpo de Cristo. E logo em seguida ele deu-lhes de comer. O carcereiro agora ele serve, ele cuida e ele também honra aqueles homens. A verdadeira fé sempre se manifesta com atitudes concretas de amor. É o que o Regi falou hoje na hora dos dízimos. Não é apenas ir lá, falar, galera, estamos orando por vocês. É se importar, é fazer algo diferente. Se você tem disponibilidade de ajudar todo sábado ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, fala com o Regi. Se você tiver disponibilidade para amar aqueles meninos. Ontem nós levamos também um presente para as mães daqueles meninos, para falar que eles também fazem parte de uma igreja do Senhor, para que essas mulheres sejam tocadas também na sua casa, e as vidas delas em nome de Jesus também vão ser transformadas. Então nós não estamos apenas indo lá orar nós estamos lá cumprindo um chamado missionário de amar e servir aquela geração. E o versículo encerra: com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. O pessoal do louvor já pode vir. Não é uma alegria passageira, não é uma alegria superficial, mas é uma alegria de quem foi salvo da morte. É uma alegria de quem foi salvo do pecado. É uma alegria de quem foi salvo do desespero. É uma alegria
que agora você pode declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Salmos 30, do 3 a 5, fala assim: Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida para que eu não descesse ao abismo. Cante louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e dei graças ao seu nome, pois sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você chegou justamente no auge da tua noite, se você chegou aqui no auge da sua dor, que é algo que era inconsolável, quero declarar que a alegria do Senhor começa a vir hoje sobre a tua vida, que a esperança do Senhor começa a nascer sobre o teu lar, que algo novo começa a mudar, que a noite que foi pesada de injustiça, de prisão, de passado, de medo, ela pode se transformar de uma manhã de salvação, de cura, de mesa, de comunhão e de alegria. Basta você hoje tomar posse pela fé. A fé transforma a pior noite em uma semente de uma nova estação no teu lar. E eu quero... Coloca aquele banner para mim, Leandro, por favor. Eu quero te convidar, quando a fé transforma as prisões em lugares de salvação, quando eu escolho crer e adorar em meio à dor, Deus transforma prisões em lugares de milagre. É isso que você vai hoje começar a declarar sobre a tua casa. É hoje que você começa a declarar isso sobre a sua família. Hoje você começa a declarar isso sobre a sua vida. Na minha vida, eu começo a tomar posse do milagre. Quando eu creio e obedeço a Jesus, a salvação deixa de ser teoria e ela entra pela porta da minha casa. Você começa a ver os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus pais, os seus tios, começando a amar o Senhor e ter um encontro com Jesus. Então sai de uma teoria e ela invade, ela entra pela porta da tua casa. Em Jesus, a pior noite da minha vida pode se tornar o quê? O começo da maior alegria no meu lar. Aquela noite mais sombria na vida daquele carcereiro que levou ele a ter um medo, um pânico, ao ponto dele quase se matar, foi transformado em alegria duradoura no lar. E a quarta e última verdade: quando eu levo minha dor a Jesus, Ele transforma as minhas prisões emocionais em um lugar de cura e salvação. Você pode declarar comigo? Quando eu levo a minha dor a Jesus, Ele transforma as minhas prisões em lugar de cura e salvação. Vamos nos colocar em pé. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus comece a entrar na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus comece a entrar nos lugares escuros da tua alma e comece a mostrar certeza, comece a te dar convicção, comece a te dar certeza que Deus tem um plano perfeito para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Que nessa noite, eu não sei qual é a tua dor, qual é a tua agonia, mas em Cristo pode ser mudado. E eu também quero te convidar, se você não está passando por uma noite triste, mas que você nessa noite seja despertado para ser como Paulo ao longo da semana e falar: não tenha medo, não tenha pânico, nós estamos aqui, eu estou aqui para te ajudar, homem e mulher de Deus, eu estou aqui para te ajudar nesse caminho de vitória. Eu saio de um lugar de comodismo, eu saio de um lugar de impessoalidade e começo a anunciar um Jesus que se importa com a dor. E você começa a ser alguém, um agente de transformação na vida de algum amigo, algum familiar nessa semana. Que enquanto você ora nessa noite, que venha ao teu coração pelo menos uma vida, para que você possa lembrar. Que venha pelo menos uma vida, que nessa semana você vai ser a voz de Deus e vai levar esperança, e vai levar salvação, e vai levar a graça do Senhor invadindo esse lar. Amém? Vamos orar.